Olá, pessoal! Nós estamos aqui, para mais uma aula. Espero que todos estejam bem. Eu me chamo professora Vanderleia de Matemática. Como nós estamos falando, e hoje nós estaremos prosseguimento a mais uma figura da nossa geometria espacial. Hoje estaremos relatando, estudando sobre o cone, o seu volume, a sua área, Vamos estar dando um procedimento maior nessa figura geométrica. Cone. Cone é um sólido geométrico que faz parte dos estudos da geometria espacial. Ele possui uma base circular R, formado por segmentos de reta, que tem uma extremidade no vértice V, em comum. Como podemos ver aqui, temos a imagem do nosso cone, representada aqui, nesta figura, representando o nosso cone. Além disso, o cone possui altura, que é representada por H. Além disso, o cone possui altura H, caracterizada pela distância do vértice do cone ao plano da base. Possui também a denominada geratriz, ou seja, a lateral formada por qualquer segmento que tenha uma extremidade no vértice e a outra na base do cone. Nós vamos conhecer também agora a classificação do nosso cone. Classificação dos cones. Os cones, dependendo da posição do eixo em relação à base, são classificados em cone reto. No cone reto, o eixo é perpendicular à base, ou seja, a altura e o centro da base do cone formam um ângulo de 90 graus, onde todas as geratrizes são congruentes entre si e de acordo com o teorema de Pitágoras. Tem-se a relação G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. O cone reto é também chamado de cone de revolução, obtido pela rotação de um triângulo em torno de um de seus catetos. O cone oblíquo. No cone oblíquo, o eixo não é perpendicular à base da figura. Observe que é chamado de cone elíptico. Possui base elíptica e pode ser reto ou oblíquo. Vamos ver agora a imagem de dois cones representando os dois cones diferenciados. Para compreender melhor a classificação dos cones, observe as figuras. Nós temos aqui a imagem de dois cones. Este representa o cone reto e este já é a modificação daquele cone que não é reto. Nós podemos observar aqui, que um tem a altura formando já a altura de 90 graus. Aqui nós temos, um cateto e aqui já temos uma coisa que não assimila ao outro. Isso nós vamos diferenciar um do outro. Vamos conhecer também as fórmulas do cone. Vamos seguir aqui e ver. A fórmula do cone segue abaixo as fórmulas para encontrar as áreas e o volume do cone. A área do cone, a área da base. Para calcular a área da base de um cone, a circunferência, utiliza-se a seguinte forma. A área da base, é igual a π vezes r ao quadrado, onde AB representa a área da base e π representa, o nosso π que nós conhecemos, que é igual a 3,14. E o nosso R representa o raio. Vamos também ver a área lateral. Formada pela geratriz do cone, a área lateral é calculada através da fórmula AL é igual a π vezes R vezes G, onde a L representa a área lateral, o π representa na nossa letra grega, que é igual a 3,14, e o nosso R representa o raio. E o nosso G representa a geratriz. E aí se denomina a fórmula da área lateral do cone. A área total. Para calcular a área total do cone, soma-se a área da lateral e a área da base. Para isso, utiliza-se a seguinte expressão. A área total é igual a π vezes R. Dentro do parênteses nós temos G mais R, onde a T representa a área total, o π representa 3,14 e o R representa o raio e o G é a geratriz.
Vamos conhecer também, né, depois das áreas, vamos conhecer o volume, representando o volume do cone. Volume do cone. O volume do cone corresponde a 1/3 do produto da área da base pela altura, calculado pela seguinte fórmula. V, que representa, né, o nosso volume, que é igual a 1/3 vezes π vezes r ao quadrado vezes h, onde o V representa o volume, o π é igual a 3,14, o r é o raio e o h representa a altura. Nós vamos ver, né, que aqui está representando as áreas, um pouquinho do estudo, e nós vamos aprofundar vendo um exercício, um exemplo, né, mostrando como a gente pode ver isso nas nossas atividades, porque muitas coisas a gente só ouve falar, se a gente não colocar em prática, a gente não vai entender para que eu estou estudando o assunto do cone, né? Então, para isso, nós iremos ver um exercício para colocar a fórmula em ação. Vamos estar vendo aqui o exercício número 1. Um cone circular reto tem raio da base de 6 centímetros e uma altura de 8 centímetros. Segundo os dados oferecidos, né, calcule. Na nossa letra A está pedindo para calcular a área da base, B, a área lateral e C, a área total. Nós temos como solução, vamos tirar primeiro todos os dados, né, que estão fornecidos na questão para a gente resolver. Para facilitar a resolução, anotamos primeiramente os dados oferecidos pela questão. O raio representa a letra R, que representa 6 centímetros, que foi dado na questão. A altura por H, que é igual a 8 centímetros. Vale lembrar que antes de encontrarmos as áreas do cone, devemos encontrar o valor da geratriz, né? E a gente falou que a geratriz é representada pela letra G. Nós devemos encontrar essa letra G. G é igual a raiz de R ao quadrado mais H ao quadrado. G, nós vamos substituir o valor do R, que representa o raio, que é 6, mais o H, que é a nossa altura, que representa 8. 6 ao quadrado, nós temos aí dentro da raiz 36, mais 8 ao quadrado, 64. Nosso G vai ser igual a raiz de 100. G é igual a quanto? Qual a raiz de 100? Nós temos que a raiz de 100 é 10 centímetros. Feito o cálculo da geratriz do cone, podemos encontrar as áreas do cone. Né? A partir da geratriz, vamos encontrar agora a área, né? A área lateral, a área total, e depois vamos encontrar o volume. Letra A diz o seguinte: assim, para calcular a área da base do cone, utilizamos a fórmula. Vamos ver que fórmula é essa. A B é igual a π vezes R ao quadrado. A área da base é igual a quem? π vezes o raio. Nós temos que o raio é igual a 6, 6 ao quadrado. A área da base vai ser igual a quem? 6 ao quadrado, nós temos 36 π. Aí, ou seja, a área da base foi encontrada 36 π. Letra B, a área lateral é igual a π. A forma que vamos utilizar é π vezes R vezes G. Encontramos o valor da geratriz usando o Teorema de Pitágoras, que acabamos de ver, né? Aqui estamos demonstrando novamente para vocês como foi feito. G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Substituindo aí, ó, G ao quadrado é igual a quem? H, que é 8 ao quadrado, mais o R, 6 ao quadrado. G ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, 64, mais 6 ao quadrado, 36. G ao quadrado é igual a 100. G é igual a raiz de 100. Nós temos que o G que foi encontrado é igual a 10. Voltamos na fórmula que foi dito, né? Que é a área lateral é igual a π vezes R vezes G. A área lateral é igual a π vezes o raio é 6 vezes o G. G é 10, né? Então, a área lateral vai ser feita a conta de π vezes 6 vezes 10, 60 π. Ou seja, a nossa encontrada aqui, a área lateral, foi 60 π. Letra C, por fim, a área total é a soma da área lateral e da área da base do cone encontrada através da fórmula. A área total é igual a quem? π vezes R
Dentro do parênteses nós temos G mais R. A área total é igual a quem? Π. O raio é 6, que nós estamos trabalhando. Dentro do parênteses G, que foi encontrado, que é a geratriz, é 10, mais o raio, que é 6. Nós temos aqui a área total, que vai ser igual a quem? Π vezes 6. 10 mais 6, nós temos 16. A área total vai ser a multiplicação de π vezes 6 vezes 16. Nós encontramos aqui a área total, 96 π centímetro ao quadrado. Logo, nós fomos fornecido, né, todo o que estava pedindo na questão. A área da lateral, a área total. Nós temos que, logo, a área da base é π, né, que temos aqui, ó, a área da base é de 36 π centímetro ao quadrado. A área lateral do cone é de 60 π centímetro ao quadrado. E a área total é de 96 π centímetro ao quadrado, que nós encontramos. Né? Então, nós vimos aqui como a gente pode encontrar a área de algumas partes do cone, né? A área lateral, a área total, a área da base. Então, vamos fazer mais uma questão para a gente assimilar ainda mais. 2. A base de um cone é formada por um círculo cujo raio mede 42 centímetros. Calcule o volume do cone, sabendo que a altura mede 50 centímetros. Agora temos que calcular a área da base para depois utilizar a fórmula do volume do cone. Nós temos aqui a nossa fórmula, né, que foi apresentada no nosso estudo, a área da base, que representa π vezes r ao quadrado. A área da base é igual a quem? Π vezes. Quem é o raio que foi dado na questão? 42. Colocamos aqui, ó, 42 ao quadrado. A área da base é igual a quem? 42 ao quadrado, 1.764 π centímetro ao quadrado. Ou seja, aqui nós já encontramos a área da base para depois utilizarmos a fórmula do volume. Já calculamos a área da base, então vamos calcular o volume do cone utilizando a fórmula. V é igual à área da base vezes a altura dividido para 3. V é igual à área da base, nós acabamos de encontrar que é 1.764 π. Vezes a altura. A altura não foi dada, fornecida na questão, que é 50, dividido para 3. E estamos aqui, ó, 1.764 vezes 50, dividido para 3, nós vamos encontrar o volume igual a 29.400 π centímetro ao cubo. Né? Trabalhando em cima dessa questão, nós vimos que nós precisávamos encontrar a área da base para depois substituir na forma do volume. E nós ficamos, né, entendendo aqui que o volume precisa de cada dado, cada parte, cada coisa que a gente foi encontrar, precisa tirar os dados e para resolver. Então, eu quero, né, em cima dessa aula de hoje, que vocês possam, né, estar aprofundando seus estudos, né, vendo, visualizando ainda mais aquilo que você não entendeu e ficou alguma dúvida, acessando a nossa plataforma Eduque, né, para poder ter mais melhor raciocínio do que aquilo que não foi bem entendido, que você possa, né, esclarecer a sua dúvida, né. Qualquer coisa, tem mais exercícios lá para você estar fazendo, né. Então, nós vamos ficando por aqui e até a próxima aula.